Bem-vindos ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias e bem-vindos ao Sistema Campo Limpo. O Sistema Campo Limpo é um sistema que, desde 2001, começou timidamente com a criação desse Instituto Nacional que teve como missão principal criar um sistema que desse o que eu chamo de responsabilidade compartilhada a uma obrigação legal, que seria a questão do uso do agrotóxico e, particularmente, sua destinação final das embalagens vazias dentro do Brasil. Ele é um instituto, é uma entidade sem fins lucrativos, criado em 2001. E, através desse sistema, nós vamos integrar os agricultores, canais de distribuição com os fabricantes. Através do sistema do Campo Limpo, nós vamos explicar a logística reversa das embalagens vazias, desde a sua criação até o destino final. O INPEV, ele representa 9 entidades associadas que vocês veem aí, né? A BAC, a IENDA, a Andef e outras mais, e mais de 100 empresas fabricantes de agrotóxicos. Aqui vocês veem o histórico da representação do processamento de embalagens vazias, desde 92 até os dados atuais. Então você vê que em 1990, 92, saiu a lei dos agrotóxicos e começou-se a estudar o fluxo dessas embalagens, o que fazer com essas embalagens. Então, em 94, lá em Guariba, foi criado a primeira central, que desenvolveria um programa piloto para que a gente desse uma destinação adequada a essas embalagens. Mas, com certeza, uma central não seria a solução para o Brasil inteiro. E, logo em 2000, houve uma lei com um decreto, onde, entre outras coisas mais, existia a obrigação legal da devolução e do destino adequado dessas embalagens. Em 2001, foi criado o INPEV, e em 2002 nós tivemos decreto que oficializou a lei. E a partir de então, o INPEV desenvolveu, juntamente com os seus associados, esse processo que a gente chama de Campo Limpo. Em 2005, como vocês podem ver, o Brasil já se torna referência mundial e mantém isso até hoje. Nós temos aí a parte de educação ambiental do Dia Nacional do Campo Limpo, você tem também a parte de recicladoras que vão acabar trabalhando na reciclagem de resinas plásticas, de tampa, e em 2018 atingiu um marco muito importante, a cifra de mais de 500 mil toneladas de embalagens retiradas do meio ambiente desde a sua criação. Essa palavra é muito importante, você tem que pensar bem nisso e decorar. A base do sistema Campo Limpo e a base, na minha opinião, do sucesso do sistema Campo Limpo é exatamente a responsabilidade compartilhada. O que é responsabilidade compartilhada? É exatamente dividir a responsabilidade entre os setores do agronegócio e compartilhar essa responsabilidade integrando esse setor. Então, o que quer dizer isso, né? Fabricantes, setor de comercialização, revendas, cooperativas, o poder público, as prefeituras e o agricultor, cada um tem a sua responsabilidade. Dividindo os fabricantes junto com a comercialização, eles têm que indicar um local para o agricultor devolver a sua embalagem vazia na nota fiscal de venda. E é parte deles a gestão e a criação de unidades de recebimento. Essas unidades centrais e postos, né, vão emitir comprovantes da devolução para o agricultor. A parte de conscientização, ela é compartilhada não só entre quem cria, o fabricante, quem vende, mas também o poder público, as prefeituras, os estados. O poder público, além da conscientização, tem um papel fundamental de fiscalizar e licenciar esses postos e centrais. E o agricultor, além do uso, vamos dizer assim,
através das boas práticas agrícolas, no final ele tem que fazer a lavagem e a devolução naquele local indicado na nota fiscal. Então, agora vendo cada setor desse segmento, o agricultor tem a obrigação legal, né, de, após o uso, fazer a tríplice lavagem, que a gente já aprendeu nas aulas passadas, né, quer seja sob pressão no trator ou fazer manualmente. Uma vez essas embalagens vazias têm que ser inutilizadas, furadas e armazenadas temporariamente. Nós vamos ver que o prazo é o seguinte: você pode armazenar durante 1 ano ou 6 meses após o prazo de validade. Aí ele tem que procurar na nota fiscal o local correto para devolver essa embalagem. E nesse local, quer seja um posto, uma central, ele vai receber um comprovante de devolução, que ele tem que guardar junto com a nota fiscal durante 1 ano. Ficou claro? Então, essa seria a obrigação do agricultor. Se ele não fizer isso e for um fiscal na fazenda dele, se ele tiver as embalagens jogadas ou se as embalagens foram compradas há mais de 1 ano, né, e elas não foram devolvidas, se não tiver o comprovante de devolução, tudo isso pode gerar multa. Os agricultores que têm, por exemplo, contador, normalmente eles guardam a nota fiscal e o comprovante no contador. Por sua vez, a indústria fabricante, representada aí pelo Instituto, eles têm a responsabilidade de retirar, né, essas embalagens devolvidas dentro das unidades de recebimento. Então, eles pagam todo o frete para levar essas embalagens dos postos para as centrais e das centrais para uma correta destinação, que seria as recicladoras ou a incineração. Além disso, eles ajudam também na criação e coordenação das centrais e dos postos. Normalmente os postos são as revendas que trabalham com isso, postos e centrais. Mas ultimamente foi feito um trabalho onde o INPEV passou a gerenciar as centrais e eu acredito que isso nos próximos anos vai ser uma vertente geral. Além de retirar e destinar as embalagens, o fabricante também tem a obrigação de levar educação e conscientização para os agricultores. Os canais de distribuição, as revendas, as cooperativas, elas também têm essa capacidade, essa responsabilidade, né, primária de, quando vender o produto, indicar na nota fiscal o local ou disponibilizar um local mais próximo possível do agricultor para ele devolver essa embalagem. Normalmente, as revendas criam associações e postos de recebimento ou centrais. Nesses locais de recebimento, né, eles têm também a obrigação de manter, dispor e gerenciar e receber as embalagens dos agricultores. Tanto numa central quanto num posto, tem que se emitir um comprovante de devolução, que os agricultores vão levar e guardar por 1 ano junto com a nota fiscal. Juntamente com os fabricantes, os canais de distribuição e cooperativas, as revendas, eles têm também a importante função de educar e conscientizar os agricultores. Por fim, o poder público, a nível municipal e estadual, né, tem que fiscalizar o cumprimento, né, dessa responsabilidade compartilhada, tanto por parte do fabricante quanto por parte das revendas, e licenciar essas unidades. Então, cada unidade, como nós vamos ver a seguir, vai ter a licença operacional, o plano de riscos e assim por diante, PPRA, toda a parte legal e licenciamento. E, junto com os anteriores, também promover educação e conscientização dos agricultores. Como que funciona esse sistema? Bom, as indústrias e fabricantes representam, como eu falei anteriormente, mais de 100 empresas produtoras fabricantes de agrotóxico. Então, essas empresas, elas vão fabricar o produto e vão distribuir, olha a seta, para revendedores, revendas e distribuidores
e para cooperativas. Essas revendas e cooperativas formam mais de 260 associações. Bom, uma vez o produto na revenda ou na cooperativa, eles vão ser distribuídos, quer seja no canal de distribuição ou venda direta, para 1,8 milhões de propriedades agrícolas, simbolizado aí no esquema, o retângulo que está escrito agricultores. Os agricultores, eles vão utilizar esses produtos nas lavouras. E, segundo a gente viu, parte da responsabilidade legal, eles vão utilizar, lavar, perfurar, inutilizar a embalagem e, olhando na nota fiscal, eles vão ter que distribuir para uma unidade de recebimento. Então, eu coloquei aí que nós temos mais de 400 unidades de recebimento. Quais seriam elas? Bom, o recebimento itinerante, que mais tarde eu vou explicar para vocês, mas é um recebimento onde, juntamente com postos e centrais, mais o poder público e as revendas, apoio desses quatro, vamos dizer assim, pontos, você desenvolve o recebimento de embalagens em locais onde não existe nenhuma unidade de recebimento. Vamos dar um exemplo. Aqui em Tuverava nós temos uma central que recebe embalagem, mas em Miguelópolis, Aramina, Guará, todas as cidades do entorno da central não existe. Então são desenvolvidos os recebimentos itinerantes nesses locais. Então o agricultor, ou ele, no próprio local, faz parte de um recebimento itinerante e, com o apoio da prefeitura, revenda, essas embalagens são levadas para a central ou posto mais próximo, ou então, como no caso de Franca, Batatais, onde tem postos de recebimento, o agricultor leva para o posto e, com a ajuda do INPEV, o frete ele paga para levar essas embalagens do posto para a central. Nós vamos ver futuramente qual a diferença de uma central e de um posto. Mas, resumidamente, a central, ela recebe, separa as embalagens por tipo, por cor, prensa e destina. O posto e o recebimento itinerante só recebe, tá? Pode até separar para ficar uma logística mais fácil quando chegar na central, mas eles não prensam. Eles não têm a questão de enfardar, tá? Não existe o enfardamento. Bem, então, uma vez que essas embalagens chegaram na central, elas foram separadas, enfardadas, e aí vem o último passo, que é ser encaminhada para um destino adequado. O que é adequado? Quando a embalagem foi tríplice lavada, quando isso é permitido, essa embalagem pode ser reciclada e vai para as recicladoras. E nós vamos ver no final quantas são no Brasil e onde elas ficam. Agora, há embalagens, como também nós vamos ver, que não aceitam a tríplice lavagem. Elas são, na verdade, não laváveis, contaminadas. Então, elas vão ser encaminhadas para um outro canto, que é a incineração. Então, seriam os incineradores, legalizados, registrados por lei. Bom, quem paga esse transporte é o INPEV, dentro da responsabilidade, já que eles representam a indústria fabricante. Então, o INPEV ou a indústria fabricante paga esse frete. Então, resumidamente, qual a obrigação da revenda na ocasião da venda? A revenda, ela tem que primeiro desenvolver o seu papel de conscientização, instruir o agricultor, não só como preparar, armazenar, utilizar essa embalagem, inutilizar essa embalagem, também falar sobre as boas práticas agrícolas, uso de EPI, mas principalmente quando ela emitir a nota fiscal, tem que estar nessa nota fiscal o endereço da unidade mais próxima para ele fazer a entrega dessa embalagem e o prazo que ele tem, Então, como a gente comentou, o agricultor tem 1 ano a partir da data da compra ou 6 meses após o vencimento da validade do produto. Então, o agricultor vai levar essa embalagem, usar essa embalagem, depois fazer a tríplice lavagem, utilizar,
pode armazenar nesse prazo e devolver na unidade onde está escrito a nota fiscal. A revenda, ela vai não só vender o produto, mas instruir o agricultor de todas essas informações. Como foi dito anteriormente, o agricultor que não fizer isso, ele pode ser multado se vier uma fiscalização. Em que situação? Por exemplo, ele não devolveu as embalagens, ele não tem um comprovante de devolução, né? Agora, além de ser multado, né, devido ao fato de estar em discordância com a lei de devolução dos agrotóxicos, se essas embalagens estiver contaminando o ambiente, ele também vai ser enquadrado na lei de crimes ambientais. Então, a lavagem é uma obrigação legal do agricultor. Como a gente também falou nas boas práticas agrícolas, além de ser obrigação, você tem a questão econômica e a questão ambiental dentro desse contexto. Aí vocês veem a foto da central de recebimento de Ituverava. Ela foi criada em 1999 numa parceria com a Prefeitura Municipal, a Associação Nacional de Defesa Vegetal e a nossa faculdade, a FAFRAM. Ela é considerada a terceira central do Brasil. E até o ano passado, 2019, ela era a única central gerenciada no Brasil por uma faculdade. A partir de julho de 2019, houve uma vertente dentro do INPEV de padronizar o gerenciamento das centrais. E a nossa central foi uma das primeiras a fazer essa transferência. E agora, ela, apesar de estar situada dentro da nossa faculdade, ela tem o gerenciamento pelo INPEV. Durante a nossa gestão, nós tivemos, na verdade, ou conquistamos vários prêmios dentro dessa categoria Campo Limpo, onde tem o Prêmio Mérito Fitossanitário. Então, como vocês podem ver aí, nós temos uma visão de um posto de recebimento. Bem diferente de uma central, um posto ele é mantido por uma associação de revendas ou cooperativa e tem a finalidade única de recebimento de embalagens de agrotóxicos. Então, as embalagens são recebidas e aí destinadas para a central, onde vai ser feita a separação, a prensagem e a destinação final para uma incineradora ou uma recicladora. Nesse próximo slide, vocês estão vendo uma central de recebimento. Nós temos mais de 100 centrais e mais de 300 postos. Esse número é bastante flutuante, né? Mas você vê então nessa foto que a central, além de receber, ela também separa, tem aquelas gaiolas onde se separa as embalagens por tipo, por cor, tipo PAD transparente, PAD colorido, branco, papelão, aço, e os funcionários prensam, formam-se os fardos que são paletizados, né? E uma vez que tem a carga, normalmente 3.500 quilos, tem uma logística, que a gente vai falar futuramente, onde o caminhão passa e leva essas embalagens para reciclagem ou incineração. Como vocês estão vendo aí, são os diversos processos de uma central. Inicialmente, um funcionário, um colaborador, verificando se as embalagens estão devidamente tripsilavadas. Depois, é retirado o rótulo, bula, e colocado nas gaiolas, que estão à direita. Depois, embaixo, você tem uma prensa e a formação de um fardo. Bem, pessoal, a gente falou mais ou menos o que era o recebimento itinerante. E nós temos muito recebimento itinerante. Como vocês estão vendo no slide, só em 2018, que foi a finalização do ano retrasado, foram 4,6 mil recebimentos no Brasil. E qual que é a finalidade disso, É a gente conseguir retirar as embalagens daqueles locais onde não tem posto e nem central. Aí o pequeno agricultor, ele tem uma certa dificuldade de devolver essa embalagem.
Assim, a gente disponibiliza, com o apoio das prefeituras, das revendas, o recebimento em locais adequados durante 1 ou 2 vezes por ano. Aí vocês veem no mapa ao lado os pontos onde esses recebimentos foram feitos durante o ano de 2018. Como vocês podem ver na figura, nós temos as centrais do Estado de São Paulo. Esse número flutua de um ano para o outro, né? Às vezes algumas centrais fecham, como foi o caso de Guaíra, que não existe mais, ele está se tornando um posto, né? E outras são criadas. Vocês veem aí o caso de Tuverava, no nordeste do estado. A mesma situação você vai ver para postos e lojas credenciadas. As lojas credenciadas é muito pouco. Normalmente dentro de uma cooperativa grande, de grande porte, ela vai ter um local que ela disponibiliza para os seus cooperados a devolução de embalagens. Então não chega a ser um posto e é considerado uma loja de recebimento. Mas você vê então que tem vários postos no Brasil, no estado de São Paulo, e como eu disse para vocês, alguns são modificados, como no caso de Guaíra, que de central vai virar posto, né? Eu não sei se já está aberto, mas estava em forma ainda de regularização. Pessoal, aqui então está como que o sistema flui. Vamos pelos números. Número 1 é uma embalagem. Vocês viram que ela está escrito ecoplástica. Nós vamos ver até o final da apresentação que o plástico da embalagem reutilizada vai ser reciclada e se tornar novamente o plástico de embalagens de agrotóxicos. Essa embalagem é chamada de ecoplástica. Então, a embalagem cheia, né, que sai do fabricante, ou seja, o produto pronto, vai para comercialização. Número 2, numa revenda ou numa cooperativa, né, nos canais de distribuição, ela vai ser comprada pelo agricultor. E ali é o momento onde vai ter que instruir o uso correto e seguro dessa molécula e também a devolução da sua embalagem vazia. E deve estar na nota fiscal o nome da unidade mais próxima para o agricultor devolvê-la. 3. O agricultor, após o uso, né, o uso adequado, através das boas práticas agrícolas, com uso de EPI, tecnologia de aplicação adequada, tudo que a gente viu nas palestras passadas, ele tem que fazer a tríplice lavagem e inutilizar perfurando a embalagem. Aí ele pode ficar 1 ano após a data da compra, na nota fiscal, ou 6 meses após a validade, o vencimento da validade do produto. E ele tem, então, que devolver essa embalagem em uma unidade de recebimento. Pode ser num recebimento itinerante, pode ser num posto ou numa central. Se for no recebimento itinerante ou no posto, ele vai passar para a central. E a central vai processar essa embalagem e destinar essa embalagem corretamente, ou para uma recicladora ou para incineração. No caso da recicladora, vai virar novamente uma embalagem e retornar ao processo. Não só as embalagens, elas retornam ao processo, como também as tampas. Aqui nós estamos, através desse esquema, representando a logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Do lado esquerdo, em cima, que está simbolizado pela cor aí, uma cor marrom, é a indústria, veja na legenda, né? Simboliza onde a embalagem foi produzida, embalagem cheia. Seguindo a setinha, ela vai diretamente para o preto, onde está os canais de distribuição, que seria as revendas, as cooperativas, que vão chegar até o agricultor. Bom, o agricultor vai usar, fazer a tríplice lavagem, devolver e levar para a central, que está logo acima, né, em azul, onde tem o caminhãozinho. Ou seja, na central você vai ter toda a parte de separação, prensar e gerar uma carga. Cada central ela é regida por um sistema que integra, né, não essa central a todas do Brasil. E quando uma central tem uma carga de 3.500 embalagens, por exemplo, de plástico rígido PAD, é acionado dentro do sistema de logística do INPEV,
que nós temos uma carga para ser retirada. Quer dizer, aquele caminhão que veio cheio de embalagens, abastecendo todas as locais, canais de distribuição, vamos supor que saiu de São Paulo e veio abastecendo cada local aqui, né? Quando ele volta vazio, ele vai saber que em Ituverava tem uma carga. Então, ele passa em Ituverava e olha as setinhas e vai entregar para onde? Ou para a incineradora, caso sejam embalagens que não são laváveis, contaminadas, ou para as recicladoras. Então, vocês viram uma otimização, uma eficácia no transporte e uma característica que é da logística reversa, em que o fabricante ele é responsável pela sua embalagem até o final do processo. Desde 2015, começou-se uma adaptação das unidades centrais para o recebimento do que a gente chama de sobras, né? Até então, um agricultor que não utilizasse o seu agrotóxico até o fim, ele tinha todo um problema do que fazer com essa sobra. Legalmente, teria que ser acionado o fabricante, então você devolveria para a revenda devolveria para o fabricante essa sobra. Mas muitas vezes a firma fechou e existiam vários problemas e não tinha uma situação bem definida sobre as sobras. Então, o recebimento de sobras de agrotóxicos, que a gente chama de pós-consumo, eles foram regularmente de agrotóxicos pós-consumos, regularmente fabricados e comercializados no Brasil, né? Eles passaram a atender aí ao CONAMA 465/14 e 108 centrais, 29 postos estão autorizados a recebê-los desde dezembro de 2018. A Central de Recebimento de Ituverava é uma delas. Bom, vamos então agora aos dados, né? Desde a sua criação, né, o INPEV tem anotado, né, o número total de embalagens destinadas. Então, desde 2002, ela foi criada em 2001, mas o decreto, né, que autorizou a lei de devolução começou a valer a partir de 2002. Então, de 2002 até o ano de 2018, mais de 500 mil, né, toneladas de embalagens passaram a ser destinadas adequadamente. Isso é uma conta que nenhum outro país tem. Nós somos referência internacional, né? É realmente um sistema que deu certo, é um exemplo para o mundo. E um exemplo onde a destinação adequada não só limpou, né, o ambiente, por isso sistema Campo Limpo, como também, como nós vamos ver a seguir, tem o que a gente chama de ecoeficiência muito grande, gerando empregos e também a parte de consumo de gás carbônico, como a gente vai ver mais avante. Bom, desse total de embalagens recebidas, né, nós chegamos a um ponto onde 80% das embalagens metálicas, papelão, tampas, elas retornam ao sistema do seu início até o fim, ou seja, elas são adequadamente destinadas. E, considerando só embalagens plásticas primárias, aquelas embalagens brancas ou coloridas, principalmente de PAD ou coex, que são os tipos de plástico, né, de alta densidade, 94% das embalagens, que eu chamo de primárias, elas retornam ao sistema. Quer dizer, 94% das embalagens que saem dos fabricantes para o sistema retornam e são devidamente adequadas. É um número bastante significativo, considerando principalmente o nosso país. Então, quando vocês não tiverem uma referência, né, do que o Brasil, né, é melhor em relação ao mundo, vocês dão exemplos do sistema Campo Limpo. Como eu tinha falado anteriormente, as embalagens plásticas, né, elas corretamente destinadas, elas são referências para o mundo. Esse dado é de 2011, né, mas com certeza é o válido até hoje. Então, vocês veem, dentro de todas as potências aí do mundo, né, quem chega mais próximo da gente é a França e o Canadá e a Polônia, né, a Alemanha, talvez, Espanha, mas
Se você comparar com outros locais como Estados Unidos, Japão, você vai ver que a porcentagem de embalagens que retornam, né, adequadamente ao sistema, que tem um destino adequado, são bem mais baixos. Eu falei em embalagem primária, eu falei em embalagens laváveis, não laváveis, então vale a pena a gente definir o que seriam essas duas situações. Bom, pessoal, o que são embalagens laváveis, né? Vocês estão vendo aí, um vidro que basicamente não existe mais no mercado, mas ela também seria. O plástico, que nós temos aí o plástico de alta densidade, a embalagem metálica, né? Então aí você está vendo, tem um plástico de PAD, tem o de coex, vários estilos. Então as embalagens plásticas, vidro e metálica seriam aquelas em que você pode colocar água e fazer o processo da tríplice lavagem. Elas são chamadas de embalagens laváveis, tá? Lavadas, quer dizer, elas podem receber o processo da tríplice lavagem. Por outro lado, você vai ver aí essas embalagens que, ou por ser papelão, considerada embalagem secundária, né? O que é uma embalagem primária? Aqui tem o produto, secundária que envolve o produto. Então, o papelão, ele não é para ser lavado, né? Então, ele está dentro das embalagens não laváveis, mas não contaminadas, tá? E do lado direito, você vê a embalagem meia roxa, mostrando que elas são uma embalagens referidas rígidas, mas de tratamento de semente. Por que as embalagens de tratamento de semente não podem ser lavadas? Porque você não teria onde colocar a água, né? Porque você molharia a semente, e isso não facilitaria a parte de tratamento de semente. Então, as embalagens de tratamento de semente e logo abaixo, os plásticos, né, flexíveis, aluminizados, esses não tem como você pôr água, né, e fazer a tríplice lavagem, não teria uma tampa. Então, esses dois casos, tratamento de semente e embalagens flexíveis, né, elas são consideradas também não lavadas, mas contaminadas, tá? Então, não lavadas, não laváveis ou não lavadas, contaminadas. E o papelão, por ser embalagem secundária, não lavável, mas não contaminado. Aqui vocês veem o ciclo de gestão das embalagens vazias e o ciclo do plástico, né? Então, vocês vão ver que as embalagens produzidas, né, no fabricante vão ser utilizadas, né, no ciclo horário, como está sendo a seta verde aí. Elas são utilizadas pelo agricultor, lavadas, passam para a central, onde elas são prensadas e carregadas até, no caso, como elas são laváveis, elas são recicladas, então até a recicladora. A recicladora lava novamente, pica, formando o plástico pós-consumo, né? Que é o PPC, né? E esse plástico vai fazer novamente a embalagem de agrotóxico. Não é totalmente reciclada. Nós vamos ver que essa embalagem é chamada de Triex. Uma camada é de plástico reciclado, mais 2 camadas virgens. Mesmo assim, você vai ver que é reutilizado o plástico. Como eu falei para vocês, essa é a estrutura do plástico ou da embalagem ecoplástica Triex. Então, vocês veem, RPC é o resíduo pós-consumo, tá? Que seria aquele plástico reciclado. E ele é envolto por 2 camadas de plástico de alta densidade, o PAD virgem. É assim que é a estrutura da nova embalagem, que fecha o ciclo do plástico e basicamente a destinação adequada das embalagens de agrotóxicos. Assim como o plástico da embalagem, a tampa também é reciclada e volta ao mercado. Vocês veem então aí alguns exemplos de materiais que são feitos através da reciclagem das embalagens vazias de agrotóxico. Conduítes que são colocados, esse foi o primeiro material produzido, né, com as embalagens de agrotóxicos, que seriam aqueles conduítes que ficam na parede para a parte da iluminação, né, a parte elétrica. Barricas para incineração, também economizador de concreto, galões para óleo, são algumas dos materiais que vão ser reciclados com esse tipo de plástico.
Então, no slide anterior, você viu algumas outras situações, e aqui tem 17 produtos dessa destinação adequada. Isso também é uma coisa que varia muito, vira e mexe algum outro produto está entrando no mercado, tem um departamento no IMPEV que só pesquisa essa parte da reciclagem e a reutilização desse plástico no mercado. Além da operação toda e a responsabilidade no recebimento e destinação, o IMPEV também tem aquela função de conscientização, né? E aí nós temos vários trabalhos nessa área. Uma delas é o Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado no dia 18 de agosto. Nesse dia, a Central, por exemplo, abre as portas para a comunidade, tem várias atividades sociais e também mostrando, né, o que é uma central, vamos dizer assim, o bom exemplo que o Sistema Campo Limpo dá a nível nacional e internacional. Além das comemorações do Dia Nacional do Campo Limpo, o IMPEV tem um programa de educação ambiental bem estruturado desde 2006. Você vê aí o dado de 2018, cerca de 2.500 escolas e mais de 230 e mais de 2.030 alunos, né, envolvidos nesse sistema. Esse programa é uma parceria com as escolas de ensino fundamental de 4º e 5º ano, tá? E profissionais de ensino, seus professores, onde vocês vão ver no slide seguinte que o IMPEV, junto com pedagogos, desenvolveu uma cartilha e o tema varia de um ano para outro. Ultimamente, nós temos falado sobre os resíduos sólidos, né? Que é uma parte que vai ser utilizada dentro da educação ambiental do currículo de cada escola. Como eu falei para vocês, além de toda o sucesso, né, de terem mais de 500 milhões de toneladas recebidas, né, nós temos também toda uma ecoeficiência que está sendo mostrada nessa figura aí. Então, você vai ver que a economia de energia, de recursos naturais, redução de resíduos e emissão de gás carbônico. Tudo isso associado ao número de empregos gerados e as embalagens retiradas no campo. Esse dado de ecoeficiência foi retirado de 2002 a 2018. Resumidamente, então, vocês viram o que significa o processo de gestão, né, da destinação dessas embalagens no Brasil, gerenciado ou coordenado, vamos dizer assim, pelo IMPEV através das suas firmas representantes, né? O recebimento das embalagens, o armazenamento em postos, o transporte do posto à central, o armazenamento nas centrais, o transporte das centrais à destinação e depois a sua destinação final. Então, essa gestão, né, junto com todos os bons exemplos que nós vimos e resultados, né, faz com que o processo de destinação e o projeto do Sistema Campo Limpo seja referência internacional. Quando vocês viram que o último passo é dar o destino adequado a elas. Então, as embalagens saem da central e vão para recicladoras, ou, quando não é possível fazer o processo de tríplice lavagem para as embalagens contaminadas, não laváveis ou não lavadas contaminadas, você tem a incineração. Então, nesse slide, você vê alguns dos recicladores que fazem parte do sistema. Esse também é um dado que vira e mexe está sendo modificado. Algumas recicladoras vão abrindo em novos pontos. Vocês vão ver que há necessidade, né, de ter mais recicladoras na região norte e nordeste do Brasil. Isso encarece bastante o frete desse sistema. E depois, no futuro slide, vai mostrar os locais que são vamos dizer assim, autorizados, que têm filtros adequados para a incineração dessas embalagens que não podem ser lavadas.
Entre as recicladoras existentes no Brasil, chama a atenção para a Campo Limpo Reciclagem de Plásticos e Tampas também. Ela foi inaugurada em 2008, né? E ela é gerenciada pelo Impev. E como diz aí, ela fecha o ciclo do plástico. É nessa recicladora em Taubaté em que o plástico acaba retornando, né, na forma de embalagem ecoplástica para o sistema. Assim como você tem a embalagem ecoplástica, as tampas, né, elas também retornam ao sistema. Então, criado em 2014, a recicladora Campo Limpo Tampas e Resinas é a solução para que a gente possa ter também o retorno da tampa ao sistema. Ainda dentro da questão de educação e conscientização, o Impev disponibiliza um curso dentro do sistema Campo Limpo, tá? Esse curso, ele fala sobre todo o processo, desde a produção até a logística de devolução correta da embalagem de agrotóxicos. O curso é gratuito e tem 5 módulos e 3 horas de duração. Você também, no final, tem um certificado de participação. Através desse link, você tem um vídeo institucional, bem curtinho, tá? Que fala sobre todo esse processo. Vale a pena ver. Obrigada e até a próxima.